Graças e paz, irmãos, é com alegria que nós iniciamos mais uma aula de escatologia bíblica no nosso seminário, a visão panorâmica do módulo 8. E nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o juízo final, o grande trono branco. Nós vamos só recapitular a aula passada, alguma coisa da aula passada, lembrando que a última ação do diabo, né? O diabo, ele foi preso durante 1000 anos e mesmo sendo uma linha mais literal em que nós adotamos, nós não podemos imaginar aqui que Satanás estava com algemas e correntes, né? Mas sim de que as suas ações foram aniquiladas, né? E lembrando que algumas linhas de interpretações, como os pós-milenistas, interpretam que isto já ocorreu quando da primeira vinda de Jesus, né? E isso nós temos lá nas aulas anteriores, que você pode recapitular. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 1, 2 e 3, né? Onde a Bíblia diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse, que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, só para nós recapitularmos aqui, a última ação do diabo. Qual que seria a última ação do diabo? Então, o diabo foi preso por 1000 anos, né, logo no período do milênio. Então, as suas ações foram aniquiladas durante este período de 1000 anos e houve paz sobre a terra, né? Mas o diabo, então, depois desse período de 1000 anos, ele volta, ele é solto e ele volta a enganar as nações, né? Ah, e o que nós podemos tirar de tudo isso é que Deus não perde o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da situação, e este período que o diabo esteve preso foi por um propósito de Deus durante o período, do milênio, né? Só que aí acaba esse período, né? Então, quando acaba este período, o diabo volta a enganar as nações, né? Só para nós recapitularmos aqui o que falamos nas aulas anteriores. No capítulo 20, no verso 7 e 8, diz: E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. E aí que cita aqui também sobre Gog e Magog, cujo nome é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. Aqui só lembrando mais uma vez, Gog e Magog, nesta referência, ela não é literal, é simplesmente uma referência de um ajuntamento que estava subordinado a Satanás. Então não é uma batalha de Gog e Magog. Esta batalha de Gog de Magog pode ter ocorrido durante a grande tribulação ou em um outro período que diz o profeta. Mas daqui, neste momento, está apenas como uma referência dos subordinados de Satanás, né? E aí, lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14 e 15, diz assim: porque todos um dia foram tentados. Os patriarcas foram tentados, os profetas foram tentados. Só que as pessoas durante o milênio, aqueles que passaram pela tribulação, ou aqueles que enfrentaram a besta, eles foram tentados e passaram por tentações. Só que aqueles que nasceram durante o milênio, estes não foram provados nem tentados. E na carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, no verso 14 e 15, nos fala que até o próprio Jesus foi tentado sem pecado. Olha o que diz Hebreu: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Lá no verso 14 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós,
em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Então, o próprio Jesus foi tentado, todos os antepassados foram tentados, os que estiveram durante a grande tribulação e adentraram o milênio foram tentados, mas aqueles que nasceram no milênio não foram tentados, não foram provados, né? Então, neste período em que a humanidade passa aí dos 1000 anos, né? Todo mundo experimenta a tentação, né? E nesse período de 1000 anos, todos estavam livres de muitas coisas, como estavam Adão e Eva lá no paraíso, né? Livre de enfermidades, livre de feras, né? Então estavam livres como Adão e Eva, né? Mas neste período, mesmo tendo todo este privilégio de ser governado por Cristo, né? Muitos ainda cederam às tentações do diabo, né? E acabaram até mortos, né? Como diz a Bíblia, acabaram até mortos quando assim se tornaram insubordinados a Deus, né? E eu não acredito que aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que viram a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, foram provados e depois entram no milênio e não acreditam em Jesus e não creem em Jesus. Mas eu penso sim que é possível que aqueles que nasceram durante o milênio, quando o Satanás é solto, eles venham então a novamente seguir a Satanás, né? E a Bíblia diz também que neste período, recapitulando ainda, a destruição daqueles que seguiram o diabo. O diabo vem tentar, né, e investe sobre os poucos, que eu acredito que serão poucos neste período, né, e esses poucos que restam, ou poucos ou muitos, é só uma interpretação minha, esses poucos serão devorados pelo fogo. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou, né? Então vejam bem que esses que cederam ao diabo, após esses 1000 anos, esses foram devorados pelo fogo. Mas aí acontece a prisão definitiva de Satanás, né? A sentença é dada, não há agora nenhum retorno, né? Tem alguns que não acreditam na literalidade desta prisão, tem alguns que não acreditam que ela será eterna, mas a Bíblia nos deixa aqui no verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse, ele diz muito claro que, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, né? O anticristo, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, aqui nos indica uma prisão eterna, né? Posso dizer perpétua, né? Mas eterna, porque lá não haverá a morte, também não estará mais, então será uma prisão eterna, né? Então, essa é só nós recapitulando aqui o que foi falado na aula anterior, né? Estamos recapitulando. Agora vamos para o Tribunal de Cristo. E assim como todo o curso de escatologia, né, nós repetimos bastante algumas linhas de interpretação. Então, no decorrer do seminário, nós falamos de outros julgamentos, né, que também sejam algumas divergências de linhas de interpretação, né, e até alguns interpretam que estes julgamentos são o mesmo que o julgamento final, né? O primeiro julgamento que nós falamos foi lá no arrebatamento da igreja, né? Nós falamos do tribunal de Cristo. Para os pré-tribulacionistas, esse julgamento seria o julgamento dos galardões, né? E seriam para os santos antes da grande tribulação. E depois desse julgamento, a igreja que foi arrebatada, junto com aqueles que ressuscitaram, eles entrariam então para as bodas do Cordeiro, não ficando aqui na terra para a grande tribulação. O outro julgamento que nós falamos também é o julgamento já em aulas recentes, que é o julgamento das nações. E aqui é um tratamento de Deus, né, também pela linha dos pré-tribulacionistas, é um julgamento de Deus em relação àqueles que fizeram ou que foram contra a Israel, né? Então, um julgamento onde separava-se os bodes das ovelhas, né? É o julgamento que se fala julgamento das nações, mas de fato, esse julgamento, as pessoas foram julgadas. E aqueles que foram contra Israel, que maltrataram Israel,
esses seriam julgados. E aqueles que foram separados como ovelhas, eles entram, então, no milênio, né? Então, as linhas de interpretações, além dos que nós já falamos anteriormente, lá no começo, né, que era o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e também o pós-tribulacionismo, agora nós falamos sobre o pré-milenismo dispensacionalista, né, o pré-milenismo histórico e o amilenismo e pós-milenismo. Como nós falamos anteriormente também, o dispensacionalista, ele segue esse roteiro, onde a igreja é arrebatada, passa pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois ela volta juntamente com Cristo e ela estará no julgamento julgando juntamente com Cristo, tá? O pré-milenismo histórico, eles têm uma divergência aqui, eles não seguem a mesma sequência do pré-milenismo dispensacionalista, né? E eles até interpretam que este juízo final, ele congrega todos esses outros julgamentos. Nessa mesma linha, também o pré-milenismo histórico, também o amilenismo e o pós-milenismo. Então, diferente, aparentemente, aqui seria o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Então, essas são as linhas de interpretações. Agora, o que é o juízo final, né? Que tanto se fala do juízo final, tantos filmes, séries, se fala do juízo final e também se fala do grande trono branco, né? Só para nós entendermos aqui, a referência bíblica sobre juízo final, praticamente não há referência direta sobre juízo final, né? Mas a maioria das Bíblias, ela traz um título que foi acrescido depois a partir do versículo 11 do capítulo 20, se traz um título. E o título da maioria das Bíblias, principalmente pentecostais, fala-se sobre o juízo final. Apocalipse 20, verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles, né? Então, a referência bíblica que nós temos a respeito do juízo final, a principal referência aqui no Novo Testamento, aqui no livro de Apocalipse, uma profecia escatológica, em que João vê este grande trono branco, que representa aqui esse juízo final, né? Agora, o que é este juízo final, o que é este grande trono branco, né? Este juízo final é o último julgamento de todos. E nós podemos entender, aqui também há uma divergência de interpretação, mas nós entendemos que este julgamento são para aqueles que morreram fora de Cristo, ou que morreram sem Cristo, morreram sem salvação, né? E isso de todos os tempos, desde Caim até agora, né? E eles vão ter acesso a tudo o que fizeram aqui na terra, mas não haverá mais defesa neste julgamento. Então, eles vão ter acesso, saberão por que estão sendo julgados, mas não terão mais defesa neste julgamento. Há uma linha de interpretação que diz que também estarão aqui os santos ou aqueles que estavam no céu, né? Lá em João, no capítulo 12, no verso 47 e 48, diz: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O verso 48 diz: Mas quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa que há de julgar no último dia, né? Então, o que nós podemos interpretar aqui que é o grande julgamento, o julgamento final, e na visão dos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, é de que estes julgamentos são para aqueles que já morreram e morreram sem salvação. Agora, quando será este grande julgamento, né? Então, esse julgamento após o milênio, então o diabo é solto, né? O diabo é solto, volta a tentar aqueles que passaram pelo período do milênio, provavelmente ou na sua grande maioria, não foram tentados ainda, o diabo volta a tentá-los, né? Aqueles que nasceram durante o milênio, né? E, enquanto isso, a terra vai sendo assolada, porque nós teremos uma nova terra e um novo céu, né? A morte e o inferno são aniquilados, que eram peças fundamentais, né? Elas são aniquiladas, elas não existem mais. O diabo é lançado no lago de fogo,
E eu acredito que tudo isso, no juízo final, acontece muito simultaneamente, tá? Enquanto acontece o juízo final, que não sei exatamente se será na Terra ou numa esfera diferente da Terra, o diabo é lançado no lago de fogo, a morte e o inferno são aniquilados. Acredito que num período muito curto ou simultaneamente isto acontece. Agora, quem será o juiz desse grande julgamento, né? Talvez uma das perguntas que a gente faz: quem será o juiz? Jesus tem intercedido por nós hoje, no momento, e aqueles, os dispensacionalistas, eles acreditam num período da graça. Então, Jesus tem intercedido por nós como um advogado. Mas naquele dia ele será um justo juiz, né? E vamos lembrar que ele passou pelas mesmas provas que nós, pelas mesmas dificuldades que nós, né? Então ele tem toda a propriedade para julgar. Ele está julgando com propriedade daquilo que ele está julgando, né? Lá em João, no capítulo 5, verso 22, deixa claro que o Pai delegou esta função ao Filho. Então, João 5, 22 diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem está sentado ao trono branco para julgar é o próprio Jesus. Lá em 2 Timóteo, também no capítulo 4, no verso 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, Jesus será o juiz dessas durante o trono branco, né? O grande trono branco. Agora, é interessante, e também alguns não interpretam desta forma, mas a igreja que está agora no céu, a igreja está com o corpo glorificado, né? A igreja de Jesus Cristo. Nós participaremos da banca julgadora. Nós seremos jurados também, né? Então, eu entendo que a igreja glorificada, ela vai participar como jurados, como assistentes do juiz de alguma forma, né? Mas ela terá participação desse julgamento. E por que que nós entendemos dessa forma? Paulo, na sua carta, na primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 6, verso 1, 2 e 3, ele nos dá a entender desta forma. Ele fala sobre o julgamento entre irmãos, mas ele nos dá esta interpretação. Olha só que Paulo diz: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Uma pergunta de Paulo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar também as coisas mínimas? Aqui, quando a igreja de Corinto levava um litígio para outros que não eram da própria igreja, né? Não sabeis vós, no verso 3 do capítulo 6, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, né? Então, nós, a igreja glorificada, a igreja de Jesus, também participará neste grande julgamento, né? E aqui em Apocalipse 20, verso 11, como está aí no nosso slide, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu e não achou lugar para eles. Agora, neste julgamento, precisa de ter. Antes de nós falarmos do embasamento aqui, vamos falar dos réus, né? Quem serão os réus deste período, né? Há divergência aqui, irmãos. Há uma linha de interpretação que diz que os réus serão todos, inclusive os santos, né? Mas nós temos uma visão aqui mais ligada ao pré-tribulacionismo e também ao pré-milenismo dispensacionalista, em que há uma interpretação que é a mais adotada pelos pentecostais, que quem estará diante deste grande trono branco são aqueles que morreram sem Cristo, tá? E se nós pegarmos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 12, por exemplo, João diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante do trono. E abriram-se os livros, vejam bem, livros, mais de um livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os que foram mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, nos livros, segundo as suas obras. Então, o que que nós entendemos aqui neste versículo?
que aqueles que estão diante deste julgamento são aqueles que estavam no Hades ou no Sheol, que é a forma mais comum, né? Eles estavam já no Sheol e no Hades. Então, seu espírito, a sua alma estavam lá no Sheol e no Hades. E agora, a Bíblia diz que os seus corpos, grandes e pequenos, eles são devolvidos pelo mar, né? E também pelo inferno e pelo Hades, né? Apocalipse 20, verso 13 diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos que neles havia, e foram julgados a cada um segundo as suas obras. Então vejam bem que agora se junta, o seu espírito junta a esta a carne, né, que ressuscita, sendo devolvida pelo mar, ou sendo devolvida pelo Sheol, ou pelo Hades, e agora se junta e agora eles serão julgados, né? É interessante aqui que nessa versão, quando Pedro fala a respeito deste inferno, já é uma outra tradução que se fala de Tártaro, né? Pedro diz assim: porque se Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro ou no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E aqui entra um outro aspecto. O próprio Paulo diz que nós julgaríamos inclusive os anjos, né? Então, os anjos caídos, desde o início, lembra no início da criação que os anjos caídos, né? Então, esses anjos também serão julgados neste dia. Lá em Judas, no verso 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia, né? Então, quem será julgado? Olha, pela linha pré-milenista, dispensacionalista, quem serão julgados são os mortos que estavam no Sheol ou no Hades, né? Então eles vão ressuscitar. Agora os seus corpos serão devolvidos pelo mar, pelo Hades ou Sheol, e agora eles terão que comparecer diante do grande tribunal. E também aqueles anjos caídos, né? Esses anjos caídos também vão comparecer, né? Agora, para se ter qualquer julgamento, precisa de ter uma peça processual, né? O embasamento jurídico de tudo isso, né? E o justo juiz fará isso com alguns embasamentos. Só que aqui esse julgamento é um julgamento muito interessante, porque ele julga as ações, as omissões e as intenções, né? E na minha compreensão, são vários livros que são abertos, não sei quantos, né? É claro que isso aqui também pode ser não literal, pode ser um relatório, pode ser de outra forma, mas de fato, aqueles que são julgados tomarão conhecimento porque estão sendo condenados, né? Eles terão acesso às provas processuais e eles saberão por que estão sendo condenados, né? De alguma forma. Se um livro físico ou não, eles saberão por que estão sendo condenados, né? E aí, repetindo aqui o verso 12 do capítulo 20, né? Onde João vê os mortos grandes e pequenos e estavam diante do trono e se abrem os livros, né? Isso no verso 12. E é interessante que há algumas explicações de vários livros que poderiam ser abertos aqui para que julgasse as pessoas. Mas eu peguei aqui alguns exemplos, por exemplo, que Paulo diz, né? E o primeiro deles seria o Evangelho, a palavra, né? A palavra também ela tem neste momento essa função de julgar. Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, o Evangelho também há de julgar até o segredo, as intenções, as omissões dos homens serão julgados, né? A outra peça processual aqui que fará isso também está em Romanos capítulo 2 no verso 15, que é a consciência e os pensamentos. Vejam bem, hoje nós não sabemos nem como se pode julgar um pensamento e uma consciência, mas nesse dia será julgado o pensamento e a consciência. No capítulo 2 de Romanos, no verso 15, diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Lembrando que neste dia, neste julgamento, não haverá a parte da defesa, e sim apenas as acusações. Um outro aspecto também que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 12, fala daqueles que são julgados pela lei, né?
Diz no capítulo 2, verso 12: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob lei pecaram, pela lei serão julgados, né? Agora, um aspecto muito importante que a gente tem que ter em mente aqui sobre isso, tá? Uns pontos importantes aqui. Então, nós falamos sobre os livros, mas agora tem um aspecto importante. A Bíblia não nos relata, a Bíblia diz que nós recebemos a salvação pela graça em Jesus e não pelas obras. Então, por que Jesus vai julgar pelas obras? Vejam que as obras serão mostradas aos réus, mas de fato, quem vai ser condenado é aquele que não estiver achado no livro da vida. Então, e quem não está no livro da vida? Aqueles que não deram crédito a Jesus, aqueles que não aceitaram a Jesus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, não aceitaram a revelação de Deus nas suas vidas, né? Então a Bíblia nos relata que provavelmente, eu acredito de fato, que esse julgamento, na realidade, ele já aconteceu quando essas pessoas morreram. Ou foram para o céu, para o paraíso, né? Ou foram para o Sheol, né? Que na realidade antes de Jesus não era paraíso, mas sim o seio de Abraão, né? Então eles já estavam lá, então praticamente já estavam julgados, né? Então, na minha opinião pessoal, como Jesus é um justo juiz, eu acredito que não haverá momento de considerações durante este julgamento. Mas acredito que já foram julgados aqueles que não tiveram a oportunidade, de receber a Jesus, que não tiveram de alguma forma uma revelação. Porque Deus se revela de várias formas, mesmo aqueles que não conheceram a palavra, Deus se revela até através da natureza para essas pessoas. Mas, de fato, Deus, como justo juiz, vai levar em conta todas essas situações. Por exemplo, pessoas que não têm um discernimento mental, pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra, que não foram pregadas a eles, né? De fato, Deus se revela de alguma forma e este julgamento, quando morrem, já são julgados, ou vão para o paraíso, ou para o seio de Abraão, ou vão para o Hades, o Sheol, né? Então, neste momento do grande julgamento, não haverá oportunidade para se defenderem, né? Não há esta oportunidade da defesa. Mas, de fato, aqui eu entendo que muitos pregadores, muitos pastores, né? Não somente pessoas simples ou comuns estarão ali, mas também muitos pastores, muitos pregadores, ou melhor dizendo, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos líderes naquele dia vão ter uma grande surpresa, né? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, esta sentença para aqueles que um dia talvez imaginassem que ainda herdaria o reino do céu, mas não conduziram aqui da forma adequada, segundo a forma bíblica e a forma que Cristo nos ensinou. E agora a sentença, né? A sentença. É importante ressaltar aqui algumas interpretações diferentes a respeito desta sentença, né? E depois até eu quero falar sobre isso. Muitos dizem que as sentenças não serão iguais, né? Então lembra que aqui todos os que estão aqui nessa fila da sentença são para condenação, né? Não é sentença. Então eles vão abrir-se o livro da vida, não está o nome no livro da vida, vai aparecer lá o cenário do que fizeram na terra. Tudo que fizeram, intenções do coração, ações, tudo vai aparecer. Então no livro da vida não tem o nome, aparece o cenário. Então esse não está salvo. Mas por que está condenado? Aparece então nos outros livros, tá? E agora, mesmo que abra-se todos os livros das obras, não adiantaria, porque se não estivesse registrado no livro da vida, né? Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 15: e aquele que não for achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a primeira lâmina aqui, o primeiro corte aqui é que o nome não está escrito no livro da vida, mas terão conhecimento de tudo o que fizeram. E é interessante a gente ressaltar aqui que há algumas linhas de interpretação que dizem que também os salvos estarão diante desse tribunal, coisa que particularmente eu não acredito.
mas respeito todos que pensam dessa forma, né? Então, acreditam que todos estarão e que haverá níveis de pena, né? E aí, se nós pensarmos bem, né, até algo que eu tenho raciocinado a respeito, tenho buscado a respeito, tenho discutido a respeito, no direito isso se chama dosimetria da pena, né? Então, eu não sei exatamente se haverá esta dosimetria da pena, ou seja, uma dosagem de pena adequada ao infrator ou à sua participação no delito, né? Isso trazendo para o direito. Mas se pegarmos alguns textos bíblicos, nós podemos até concluir que há sim esta referência. Se pegarmos Mateus, no capítulo 21, 22 e 23, olha o que diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, e com pano de saco grosseiro e com cinza, né? É uma referência. A outra referência está no capítulo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, Sodoma não teria sido destruída se ela presenciasse os milagres que foram feitos em Cafarnaum. Certamente muitos milagres feitos em Cafarnaum, alguns registrados na Bíblia. Porém, eu vos digo, lá no verso 24 do capítulo 11, porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Bom, de fato, é uma especulação e fica para a reflexão dos irmãos se haverá uma dosimetria da pena, ou seja, se sofrerão menos ou mais em relação àquilo que cometeram, né? Eu até vi um exemplo de um pastor que ele disse: como pode Hitler ter a mesma condenação de alguém que não aceitou Jesus e que cometia pequenos delitos? De fato, é algo para se pensar. E para nós concluirmos aqui essa parte, né? Para nós concluirmos aqui esta parte, chegamos a um desfecho extraordinário da humanidade, algo programado desde a eternidade, desde o princípio, né? E nós entendemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia diz que no momento do julgamento a terra e os céus fugiram e não se achou em seu lugar. Não sabemos e não sei de fato onde exatamente acontecerá esse juízo, já que neste momento a terra está sendo queimada, né? E o céu foge, a terra foge também. Agora, quando tudo é aniquilado, né, também é imprescindível que a morte e o diabo seja aniquilado, né? E efetivamente agora já não existe mais condenação, agora já não existe mais morte, ou seja, a morte já não é o destino de ninguém. E o que nos espera agora seria uma eternidade. Se nós pegarmos Apocalipse capítulo 20, verso 14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, né? Uma referência deste lago de fogo, que nós podemos pegar, por exemplo, lá em Jerusalém, próximo de Jerusalém, né, existia um depósito de lixo, onde o fogo ficava aceso interruptamente. Esse fogo não se apagava, né? Era um depósito para queimar os detritos e o fogo não se apagava. E o que o fogo não queimava, as larvas consumiam, né? Lá em Apocalipse 21, no verso 1, diz: E vi um novo céu e a nova terra, porque eis que o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. Então essa terra será queimada, né? A Bíblia fala que foge o céu e foge a terra. E agora esses que estão em corpos glorificados, o que acontece com esses? Nós sabemos que aqueles que foram condenados, eles então estarão ali no lago de fogo. Mas para esses que são salvos, aqueles que estão em corpos glorificados, então nós entramos aqui num outro tema nosso, que é novos céus e nova terra.
Talvez nós chegamos aqui na parte mais impactante da revelação a João, quando os céus e a terra e o mar fogem, dão lugar a um novo céu, uma nova terra. Livre das consequências impostas pela desobediência do homem desde lá do Jardim do Éden. Pedro, lá no capítulo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7 ao 10, olha o que ele diz. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então veja bem, será um cenário de guerra, onde tudo será consumido pelo fogo. Olha o que diz aqui na carta de Pedro, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os seus elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É esta a imagem que se vê, muito se vê em Apocalipse, né? No verso 12, diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso diz Pedro lá na sua carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 7, o verso 10 e o verso 12, né? Mas aqui, então, esta nova terra, né? E ainda lembrando aqui que o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 65, verso 17, diz que: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Né? Então, nós entramos num cenário de uma nova terra. E dentro desta nova terra, nós podemos falar aqui de uma nova Jerusalém, esta imagem que nós estamos vendo aqui, que João diz aqui, ó. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Bíblia fala de uma nova Jerusalém, né? Não a Jerusalém, nem se compara, nem chega perto da Jerusalém hoje, que é disputada, visitada, né? É, mas há também uma interpretação da sua literalidade, ou seja, que existirá essa nova Jerusalém. Outros interpretam que não, né? Inclusive, nós vamos citar isso daqui a pouco, né? Então, não vou entrar em detalhes com relação a isso, né? Mas nós temos a esperança de habitar no novo céu e na nova terra. E todo o território tem uma capital, né? Todo território tem uma capital. E aqui, segundo o relato de João, que João vê, ele vê uma Jerusalém santa, uma cidade santa que desce do céu. Então, isso significa que esta cidade já está pronta, já está ataviada e pronta para descer, né? E as divergências que nós temos em relação a isso, por exemplo, alguns interpretam que todas essas características que nós vamos falar em relação à estrutura desta Nova Jerusalém, alguns interpretam que esta é uma característica da igreja, pelo fato de João aqui dizer que uma esposa ataviada para o seu marido. Mas aqui João deixa claro que é como. Então, é uma comparação. E existe os pré-tribulacionistas, pré-milenistas, que interpretam de forma literal, né? Que se divide entre aqueles que. E aqui também se divide, eles interpretam alguns que a Nova Jerusalém desce até a terra e outros que ela fica em uma atmosfera que não é a da terra, então ela fica em uma outra atmosfera. Só para nós entendermos aqui esta Nova Jerusalém, e aqui João tem a revelação, né, que é de um cubo, de um quadrado, ele fala de altura de 2.200 quilômetros, fala de uma largura e de um comprimento de 2.200 quilômetros. Se nós analisarmos isso aqui, daria 4.840.000 quilômetros quadrados, né? Isso aqui é maior do que muitos países. Se nós entendemos isso na literalidade que ela desce, né? Por exemplo, se pegarmos aqui a capital Jerusalém, hoje ela tem, acho que aproximadamente 125 metros quadrados, 125 metros quadrados de largura, né? Isso é a capital. Israel, 22 mil metros quadrados. Mas João disse que viu esta cidade descendo como uma noiva ataviada para o seu marido, né? Então, alguns que interpretam que seria a igreja, outros que interpretam que ela
é realmente a cidade santa que desce. Outros que interpretam que ela desce até a terra e outros que interpretam que ela fica em uma superfície no céu, em algumas das camadas do céu, e não desce até a terra. E aqui é interessante, né? Porque os povos terão acesso. Depois nós vamos falar aqui sobre o seu bule e as suas portas, mas diz que as nações terão acesso a essas portas porque elas não se fecharão. E nós estaremos vivendo nesta nova terra e novo céu em corpos glorificados. Se vocês lembrarem de Jesus, quando Jesus estava em corpo glorificado e veio aqui na terra, de um momento ou outro ele estava em locais diferentes, né? Porque em corpos glorificados deve ser uma velocidade incrível, né? Velocidade da luz, né? Então você poderia ter acesso a essa cidade, mesmo que ela esteja em outra atmosfera que não seja a da Nova Jerusalém, né? Estaria numa outra atmosfera. Então, ela vinda do céu, né? E hoje esta Jerusalém aqui da terra ela é venerada por muitos, mas nem se compara com a Jerusalém que nós iremos poder entrar e sair durante esta nova terra e novo céu. A estrutura, né? João diz que viu coisas extraordinárias, né? Para todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida terem acesso. Lá em Apocalipse, do capítulo 21, no verso 14, diz que o muro desta cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E posso confessar para vocês que realmente estes 12 apóstolos merecem toda esta homenagem, né? Isso é uma palavra minha, tá? Porque eles dedicaram a sua vida ao Evangelho em um momento que ele enfrentava o ineditismo de uma graça que ninguém ainda conhecia, né? De um Evangelho de graça que não se tinha conhecimento e se venerava muito a lei. Estes homens seguem a Jesus acreditando nessa graça e acreditando nesse Messias. Colocaram as suas cabeças a prêmio e servindo até de escárnio, né? E depois até as suas mortes foram mortes trágicas. Então merecem realmente ter os seus nomes escritos lá nos muros, nesses fundamentos, né? Aqui tem algumas características, antes de falar dessa da característica mais pessoal aqui de Jerusalém, também tinha as portas, né? E as portas de Jerusalém, elas fazem referência a fidelidade de Deus a Abraão, como Deus é fiel, né? Deus fez uma promessa a Abraão e ele lembra da sua promessa até os últimos dias, né? Apocalipse 21:12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E agora um outro aspecto, né, que nós podemos falar aqui. Por exemplo, será que lá vai ter templo? Não. Apocalipse também fala que o Cordeiro, Deus e o Cordeiro será o seu templo. Olha o que diz Apocalipse 21 e 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. O outro aspecto, vai precisar de energia? Também não. Apocalipse 21, 23, esse que está na tela. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado e o cordeiro com a sua lâmpada. Então também não necessita de nenhuma iluminação. A natureza nessa terra. Como que será a natureza nessa terra, né? Agora estão vivendo num mundo sem pecado, sem choro, sem morte, sem maldição. Diz que os rios, as praças, a árvore da vida. Apocalipse 22, verso 1 diz: E me mostrou o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus. E no meio da praça e de uma banda a outra do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês e mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Outra coisa extraordinária nessa nova neste novo céu, nessa nova terra e principalmente nesta nova capital, Jerusalém. Há muitas interpretações sobre a literalidade também dessas pedras, né? E tantas pedras preciosas que estarão lá no céu, e na realidade nós vamos pisar nelas, né? Mas eu considerando que Deus é o dono do ouro e da prata, eu não vejo nenhuma objeção e que elas estarão lá para enfeitar e para nós entendermos que tudo isso é passado.
não vale mais nada, né? E não haverá disputas por isso. Os valores que hoje são exorbitantes serão pisados lá no céu. Mas, de certa forma, será o charme lá do céu, né? Apocalipse 21, 18 até o 21. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro, semelhante a ouro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, e o quinto era sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo o crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo o ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro com vidros transparentes. E agora, né? Que cidade maravilhosa, né? Rios cristalinos, pedras preciosas. E agora aqueles que estão habitando nesta terra, agora em corpos glorificados, livres da condenação, livres da cilada do diabo, sem pecado, sem choro, sem morte e sem maldição. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22 e 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o Cordeiro e os seus servos o servirão. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Espetacular. Agora, quem vai ficar de fora? O julgamento já aconteceu, mas nós podemos repetir aqui quem é que vai ficar de fora desta cidade encantadora, essa cidade maravilhosa, preparada desde o princípio para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que aceitaram a Jesus. Olha o que diz em Apocalipse, né? Durante todo o livro de Apocalipse, nós encontramos várias passagens que falam deste momento e desta distinção. Mas agora, nesse momento final, eu gostaria de repetir, né? Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esta é o novo céu e a nova terra, preparado para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e terão direito à árvore da vida, e eles vão entrar na cidade santa pelas portas. Teremos o livre acesso a essa cidade santa. Nós chegamos então à nossa penúltima aula, né, do nosso seminário. É claro que é uma visão panorâmica, nós não temos como falar exatamente todos os pormenores de cada item dos que foram abordados, mas nós chegamos na penúltima aula e, de certa forma, eu acredito que dá para ter uma noção de tudo o que irá acontecer escatologicamente, né? A doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos. E que nós possamos estar atentos, independente da linha de interpretação, exceto aqueles que não têm esperança e acreditam que Jesus não voltará, exceto eles. Mas as outras linhas de interpretação, se antes da tribulação ou depois da tribulação, se antes do milênio ou depois do milênio, isso não importa. O certo é que Jesus virá para nos levar a um novo céu e uma nova terra. E ali nós viveremos eternamente com Jesus. Então, que nós possamos nessa noite dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E não perca, na próxima aula nós teremos um questionário que nós vamos inserir. Farei uma visão panorâmica de tudo que nós aprendemos de forma rápida e objetiva. Então, nós vamos disponibilizar um questionário e também uma apostila para que você preencha e para que você nos diga o que você aprendeu. Que Deus em Cristo te abençoe e que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele